Olá, começaremos o nosso curso em Direito Constitucional, mas antes cabe uma breve apresentação. Meu nome é Paulo de Tarso Neri, eu sou mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e sou professor de graduação e pós-graduação no Centro Universitário da FMU. Meu objetivo é abarcar toda a matéria de Direito Constitucional, dando-lhes algumas dicas para que se saiam bem no objetivo que vocês têm. A primeira dica, e talvez a mais importante, é a leitura da Constituição. Façam-na de forma incessante, leiam com cuidado cada um dos dispositivos, principalmente os primeiros 5 ou 6 artigos da própria Constituição. Bom, comecemos com a aula. Nada melhor que iniciar o estudo do direito constitucional pelo seu conceito, qual seja, de ramo ou ciência do direito público que tem como finalidade a análise da Constituição, da organização jurídica fundamental do Estado, da parte mais superior do ordenamento jurídico, daquelas normas contidas no ápice de sua pirâmide. Ainda, preliminarmente, faz-se necessário dividi-lo e classificá-lo, a fim de que possamos delimitar o nosso campo de estudo, evitando posteriores confusões entre as diversas disciplinas que o compõem. Vejamos. Direito constitucional positivo visa o estudo das normas constitucionais vigentes e eficazes em determinado lugar, como o da atual Constituição argentina ou brasileira, considerando todas as modificações formais ou operadas até o momento do labor científico. No caso do Brasil, até a última emenda constitucional, desprezando o texto já revogado, quer original, quer não. Assim, se o artigo 39, em sua redação primitiva, previa o regime jurídico único aos servidores públicos, e neste não mais existe, esqueçam-no se a apreciação é atual, referente a fatos também contemporâneos, pois tal dispositivo não é mais redigido dessa forma. Direito constitucional comparado é mais um método que propriamente um ramo ou disciplina, buscando pontos comuns entre constituições diferentes, não necessariamente em vigor, mas englobando estados diversos, como a Constituição brasileira atual e as portuguesas desde a época do Reino. Quando analisa textos vigentes, é importantíssimo para aquilo que denominamos de teoria geral da Constituição, que veremos adiante. O direito constitucional geral, ou teoria geral da Constituição, como dito, parte das conclusões do direito constitucional comparado para estabelecer pontos comuns entre as diversas cartas, ou entre grupos delas, como composto pelos países ocidentais ou de língua portuguesa, visando generalizar princípios teóricos, sistematizando-os numa visão unitária. E a sua importância, também interpretativa, é de fácil percepção. Vejamos o princípio da igualdade. Nós fomos os criadores? Só nós integramos a lei maior? Obviamente que não. Razão pela qual, para interpretá-lo, nada melhor do que nos utilizarmos das conclusões e sistematizações originadas da comparação. O mesmo ocorrendo, como exemplo, à supremacia da Constituição, ao Estado democrático e à limitação do poder. Vamos falar um pouquinho sobre constitucionalismo e Constituição. Em virtude do que já dissemos, em um primeiro momento, devemos nos ater à teoria geral da Constituição, naquilo que é comum ao direito constitucional nos Estados democráticos de direito. Dessa forma, passemos ao aprofundamento do constitucionalismo e de Constituição. O constitucionalismo, na época antiga, passou a determinar o movimento idealizado para limitar o poder arbitrário e, em segunda acepção, para fomentar cartas constitucionais escritas. Pensemos,
Já no século V a.C., as cidades-estado gregas concretizaram a origem da democracia constitucional, racionalizando o poder através de diferentes funções públicas atribuídas a distintos detentores de cargos escolhidos por sorteio e para mandato temporário. É verdade tratar-se de exemplo de democracia incipiente, visto que nem todos eram cidadãos e, portanto, parcela significativa da sociedade não participava do processo de escolha. Porém, situação bem melhor do que a existente em momentos históricos posteriores, como na Alta Idade Média. Aí se demonstra não ter sido um movimento sempre vitorioso, vista a ocorrência, por diversas vezes, de sufrágio por regimes ditatoriais. Na Inglaterra, em 1215, portanto bem antes do restante da Europa, foi outorgada a Carta Magna, pela qual o baronato conseguiu da coroa a limitação do próprio poder, mais ainda, que garantisse direitos individuais mínimos, tornando-os inatingíveis até mesmo pelo rei. Tal documento, de fato não outorgado pelo rei, mas imposto pelas classes aristocráticas, convenientemente aburguesadas, ao contrário da França, foi seguido por outros, em especial no século XVII, como a Petition of Rights, de 1628, e o Bill of Rights, de 1689. Estes, sim, os verdadeiros precursores imediatos do constitucionalismo contemporâneo. Na Europa continental, por outro lado, se o movimento histórico não era propício ao mesmo curso seguido pela Ilha Chuvosa, documentos esparsos demonstram que o poder real também foi paulatinamente limitado. De fato, se na Inglaterra tivemos verdadeiros pactos, espalharam-se no velho continente forais ou cartas de franquias, instrumentos utilizados não para criar, mas para declarar direitos fundamentais, que sempre teriam existido e, portanto, que deveriam ser respeitados por quem quer que fosse. O problema foi terem sido apenas poucos privilegiados os que tiveram reconhecidos tais direitos. Concluindo, valiam para todos. No entanto, apenas alguns poderiam exercê-lo. Na mesma toada, na França do século XVIII, já dominada por ideias iluministas, defendia-se a existência de leis fundamentais do reino, em contraposição às leis do rei. Estas poderiam ser livremente alteradas, enquanto aquelas, identificáveis pela matéria, autoridade e estabilidade, não poderiam sofrer mutação, visto que advinham do direito natural. Como exemplo, não poderia o monarca modificar a linha sucessória, mesmo que assim quisesse. Eventual amante jamais poderia alcançar o trono ocupado pelo amado. De outro lado, a colonização inglesa nas colônias que formaram os Estados Unidos da América, de início, primou pela desorganização, exigindo que os pioneiros realizassem o que se chamou de contratos de colonização, verdadeiros pactos que determinavam a sua forma e os direitos de cada um dos que desembarcavam. O primeiro deu-se em 1620, com a chegada do navio Mayflower, gerando a Fundamental Order of Connecticut, 1639, confirmada por Carlos II. Em ângulo diverso, o iluminismo pregava o governo das ideias, não dos homens, incentivando a busca da razão e identificando valores individuais e objetivos. Assim, como justificar as monarquias absolutistas? A artilharia era de peso. No século XVII, Hobbes, no Leviatã, e Locke, no segundo tratado do governo civil, pregavam a ideia de que a sociedade teria como fundamento um acordo, mesmo que tácito, entre os seus integrantes. Para o primeiro, o homem seria alguém intrinsecamente mau, e o pacto serviria para aplacá-lo, mantendo a sociedade unida e evitando que funcionasse como o lobo do próprio homem. Locke, diferentemente,
partiu de ideia oposta para chegar à mesma necessidade de existência do Estado, qual seja, de que o homem ameaçado deveria agregar-se para manter o bom estado de natureza. E foi seguido, no século XVIII, por Rousseau, em seu Contrato Social, e Montesquieu, este com o Espírito das Leis, em 1749. Concluindo, pronto estava o terreno para as revoluções americana e francesa, esta precedida pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Momento em que se passou a pregar não apenas um constitucionalismo à moda antiga, regrando a atividade estatal e os direitos fundamentais, mas necessariamente escrito, evitando-se o desconhecimento por parte do povo e dos que exercitassem o poder. E é com esse argumento que se exige do Iraque uma Constituição verdadeiro, ao menos teoricamente. Vejamos um pouco o conceito de Constituição. Há certo consenso na doutrina que a palavra Constituição ser equívoca, isto é, comportar diversos sentidos. Dessa forma, podemos dizer da constituição de uma cadeira, ou de outro objeto inanimado, ou mesmo de uma pessoa, sem que, no entanto, nos afastemos do que de nosso interesse, visto que em gênero consiste no modo intrínseco de algo, em espécie, o modo próprio de um Estado. Assim, fincando-se na seara jurídica, parte da doutrina vai lhe dar um conceito estrito, vislumbrando-o como sistema de normas jurídicas que se sobrepõe às demais, organizando os elementos constitutivos do Estado e declarando direitos fundamentais. Tal conteúdo, diga-se de passagem, não é novo e não foi aqui criado, mas mundial, oriundo da já citada Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que dispunha, artigo 16, a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Vale dizer, a partir de tal declaração, firmou-se no direito constitucional geral o mínimo que deve conter um texto para ser chamado de Constituição. 1. Organização do poder do Estado. 2. A proteção de direitos fundamentais. Desse conceito, se tomado ao pé da letra e desvencilhado do momento histórico de sua elaboração, concluiríamos que os Estados Unidos, em 1789, não tinham Constituição, visto que, na redação original, não havia capítulo destinado à mencionada proteção, inserido apenas em 1791. Brincadeiras à parte, hoje dúvida não existe naquilo que deve estar presente para que um texto normativo possa ser chamado de Constituição. Repito, organização estatal e proteção de direitos mínimos às pessoas. Em outra ponta, não se pode esquecer que o conceito acima não é unânime, razão pela qual alguns doutores, normalmente estrangeiros, inserem-no aspectos sociológicos ou políticos, irrelevantes para o objetivo por vocês almejado. No que tange aos critérios para a classificação das diversas constituições existentes, não há grande divergência doutrinária, e é costume analisá-las de acordo com o conteúdo, a forma, o modo de elaboração, a origem e a estabilidade. E é importante frisar, nenhuma das classificações que descreveremos é mais importante, mais válida ou exclui as demais. Apenas enxergam o objeto de análise sob ângulo diferente, mais ou menos útil para o estudo que se pretende. No caso de vocês, é mister que saibam manejá-las, pois ora os exames as misturam,
ora exigem o prévio conhecimento de uma delas. Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser materiais ou formais. São materiais a que se detém a regular a estrutura do Estado, os poderes constituídos e os direitos fundamentais. Somente. Melhor explicando, colocam no céu, no ápice da pirâmide de Kelsen, apenas os dispositivos vitais para a criação e conservação do Estado. São formais as constituições que, escritas, estejam contidas em documento solene estabelecido pelo poder constituinte e modificável por procedimentos especiais, independentemente do conteúdo. Quanto à Constituição de 1988, é material ou formal? Para respondermos, basta uma olhadela no parágrafo 2º do artigo 242. Em verbis. Parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Ora, o dispositivo assegura direitos fundamentais ou diz respeito à estrutura estatal? É possível que alguns, em resposta apressada, digam que sim, eis que sem ele o Estado seria menor. No entanto, devemos lembrar que ao texto maior não cabe esgotar o ordenamento jurídico, mas iniciá-lo, dando-lhe os primeiros parâmetros. Ainda restaria a dúvida. Aos olhos de um estranho, se não existisse o dispositivo, seria um Estado diferente? Parece-me que não. Concluindo, vivemos sob uma carta formal, não material, na qual tudo o que está inserido tem a mesma força, encontrando-se em idêntico pé de hierarquia. Quer organize o Estado, quer declare direitos fundamentais, ou se refira a outra matéria julgada importante pelo poder constituinte. No que tange à forma, as constituições podem ser escritas ou não escritas. As constituições não escritas não são necessariamente costumeiras, mas as que não codificadas. Bom exemplo é a Constituição inglesa, em que coexistem textos escritos, alguns remontando ao século XIII, e tradições arraigadas pelo tempo. Os textos escritos, ao contrário, são codificados em um só documento, como exemplificam todos os brasileiros e os provenientes dos demais países romanísticos. Portanto, escrito não é a carta manuscrita, datilografada ou digitada, mas, repito, a sistematizada em documento único, codificado. Quanto à origem, podem ser dogmáticas ou históricas. As históricas são as que não foram precedidas de um poder constituinte efêmero, passageiro, mas fruto do trabalho que não acaba, funcionando também a inglesa como exemplo. Em contrapartida, as constituições dogmáticas são elaboradas por um órgão constituinte que, terminado o trabalho, tem a função extinta, não cabendo mais o seu pronunciamento. É exemplo a atual Constituição brasileira, cujo poder constituinte atual de 1986 até 5 de outubro de 1988, não mais subsistindo. Tendo em vista a origem, podem ser classificadas em promulgadas, quando advêm de Assembleia Popular eleita para exercer a atividade constituinte, e outorgadas, quando positivadas por um indivíduo ou grupo. A pergunta que deve ser feita é: tendo a Constituição precedido a Assembleia Nacional Constituinte, dela resultará carta promulgada?
não necessariamente, visto a possibilidade de tal órgão não ter sido escolhido pelo povo, como ocorreu com a Constituição do Império, de 1824, oriunda de trabalho de Assembleia Nacional Constituinte, nomeada por Dom Pedro I. Quanto à estabilidade, podemos classificar as constituições em rígidas, semirrígidas e flexíveis. São rígidas as constituições que somente podem ser alteradas por meios diferentes e mais dificultosos do que os previstos para a mutação da legislação infraconstitucional. Flexíveis as que não exigem, para tanto, um procedimento especial. E semirrígidas as que contêm parte alterável por procedimentos legislativos diversos e parte modificável pelos modos convencionais previstos para as normas infraconstitucionais. Desse modo, antecipando matéria que logo veremos, é de se cotejar o artigo 47, que prevê o quórum para aprovação de lei ordinária, qual seja a maioria relativa dos membros do Congresso Nacional, em votação separada de cada uma das casas, e o parágrafo 2º do artigo 60, este para aprovação de emenda constitucional, de 3/5 dos votos dos respectivos membros, em 2 turnos. Melhor explicando, para alteração do Código Penal, bastaria o voto da maioria dos presentes, se presente a maioria absoluta. Isto é, como são 81 senadores, estando no plenário do Senado 41 membros, a aprovação dependeria de apenas 21 votos. Porém, é necessário frisar que tal número não é absoluto, mas relativo à presença. Isto é, se 48 senadores estiverem presentes, 25 deverão ser os votos assentindo com o projeto. E na Câmara, o procedimento é o mesmo. Portanto, se os 513 deputados estiverem presentes, será necessário o voto favorável de 257 deputados, quantia imediatamente superior à metade. Quanto ao projeto de emenda constitucional, para que aprovado seja, 3/5 dos senadores, não dos presentes, mas da totalidade, deve com ele concordar, o mesmo ocorrendo com os deputados. Explicitando, a concordância deverá ser de 308 deputados e de 49 senadores, por 2 turnos em cada uma das casas. Assim, pelo dito, devemos responder às seguintes perguntas. É mais fácil alterar projeto de lei ordinária ou mudar a Constituição? Segunda pergunta. Com base na resposta anterior, a nossa carta é rígida ou é flexível? É lógico, pelo exposto, ser o procedimento para alteração da Constituição mais dificultoso do que o previsto para alteração da lei ordinária. Portanto, nosso texto é rígido. Vejamos um pouco do poder constituinte originário. É ideia muito recente a distinção do poder que cria a Constituição dos criados pela Constituição. Um é o poder constituinte, os outros são constituídos. Ou melhor, só um é o criador, o poder constituinte. Os demais são criaturas. Tal diferenciação devemos à Revolução Francesa, notadamente ao abade Sieyès, que, editando o livro sobre o Terceiro Estado, aduziu a existência de um poder superior aos constituídos. Esse poder é o poder constituinte, isto é, aquele que elabora a Constituição, criando, determinando que o façam, ou permitindo a instituição de órgãos para exercício do poder, nos limites que ele mesmo estabelecer. O Supremo Tribunal, por exemplo,
não é constituinte, desculpem, pois criatura, tendo sido estabelecido pelo poder constituinte, com a competência que este julgou conveniente lhe dar. É só ver o artigo 101 e os seguintes. Vejamos o 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O mesmo ocorre com as casas do Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados. Só existem, pois, instituídos pelo órgão originário. Portanto, órgãos constituídos, não constituintes. Posta a introdução, cabe esclarecer que o titular do poder constituinte nem sempre é o povo, mas sim aquele que, de fato, tem o poder estatal. Nestes termos, se um caudilho toma o poder em nome da aristocracia, será esta a titular do poder constituinte. Se um ditador passa a exercê-lo em nome das Forças Armadas, esta também o será. Agora, se estamos diante de uma democracia, o titular será sempre o povo. Ocorre que raríssimas são as democracias denominadas de diretas, em que o povo exerce o poder sem intermediários. Nas representativas, como a nossa, elegemos uma Assembleia Nacional Constituinte, que, em nosso nome, tem a atribuição de elaborar o texto constitucional. Esta exerce o poder constituinte, que continua na titularidade do povo. Para tanto demonstrar, nada melhor que o preâmbulo da atual Carta. Vejamos. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Concluindo, em análise do introito, este de forma clara afirma que a Assembleia Nacional Constituinte apenas exerceu o poder, porém não em nome próprio, mas do povo, o único titular admissível em um Estado democrático de direito. Assim, resta ressaltar que a doutrina nele percebe as características de inicial, autônomo e incondicionado. Analisemos as razões. Cuida-se de poder inicial, visto inaugurar um novo ordenamento jurídico e, com ele, um novo Estado. Assim, vejamos a Constituição de 1824. Antes dela, ou melhor, de 1822, não existia Estado brasileiro, mas sim Portugal, do qual fazíamos parte. E a de 1891, que criou um Estado republicano e federal, muito diferente do império regulado pelo texto anterior. Ainda, comparemos as cartas de 37 e 46. Aquela centralizadora, intervencionista, digna de um Estado social, na qual o poder central em tudo poderia intervir, até mesmo nos sindicatos e no parlamento, com os senadores biônicos. Esta liberal, protetora mor dos direitos e garantias individuais. Portanto, o poder constituinte é inicial, isto é,
Dele resulta um novo Estado e ordenamento jurídico, bem diferente dos anteriores. Perguntarão, mas como ficam as normas jurídicas inferiores e anteriores? Estarão todas revogadas? É importante fixar conceitos. Revogação é decorrência da conveniência e oportunidade. As normas inferiores que incompatíveis com a Constituição, a elas não se fala de revogação, mas sim em não recepção. Ao contrário, aquelas que compatíveis são recepcionadas, valendo até eventual revogação pelo Poder Legislativo. Analisemos o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, que ainda consta nas edições de hoje. Parágrafo 2º. A vigência das leis que os governos estaduais elaborem por autorização do governo federal depende de aprovação deste e começará no prazo que a legislação estadual fixar. Ora, essa norma estava em consonância com a Constituição de 1937, não tendo sequer sido recepcionada pela de 46, que restabeleceu a forma federativa de Estado. Portanto, não existe, não integrando o ordenamento jurídico atual, muito embora continuem as editoras a fazê-lo constar. Tem ainda autonomia, visto tudo poder fazer, optando livremente entre as diversas formas de governo e de Estado, ou até inventando novas formas. Desenhar o perfil dos direitos e garantias fundamentais, e cuidando de todos os demais assuntos que julgar convenientes. Devemos perguntar, poderia o Constituinte ter optado pela forma de governo monárquica? Certamente que sim, pois autônomo, e isso quase fez, determinando a realização de plebiscito para tal escolha, como se percebe do artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 2º. No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma, república ou monarquia constitucional, e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que devem vigorar no país. Em síntese, podemos afirmar ser Deus no céu e o poder constituinte na terra, isto é, a autonomia. Por fim, devemos partir da seguinte pergunta: se todos nós fôssemos eleitos para uma Assembleia Nacional Constituinte, qual seria o nosso primeiro ato? Alguns dirão que não deveremos perder tempo, afinal, estamos sendo pagos pelo povo, que nos exige o início das votações. Mas como? Se não se sabe o horário de funcionamento das sessões, a forma em que os projetos devem ser apresentados, ou mesmo o quórum para as deliberações. Ora, primeiramente, deveremos aprovar um regimento, por ser o Constituinte incondicionado, desvinculado de quaisquer normas procedimentais anteriores. Tal regimento haverá de solucionar as dúvidas acima, a todos vinculando e permitindo a realização dos necessários trabalhos. Falemos um pouco sobre o chamado poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado no Brasil pode ser visto sob dois ângulos diferentes. Um, como competência atribuída pelo poder constituinte originário para alteração do texto constitucional. 2, como competência para a criação, nos limites estabelecidos,
das constituições dos Estados federados. A nomenclatura, sem dúvida, encerra um paradoxo, visto a impossibilidade de algo ser constituinte e, ao mesmo tempo, derivado. Criador e criatura, vale dizer, sob o ponto de vista lógico, é expressão absolutamente errada. Isto porque, se o poder constituinte é o Deus na Terra, é o Criador, enquanto o poder constituinte derivado foi criado pelo originário. Vale dizer, o melhor seria usar competência reformadora e decorrente, já que previstos na Carta Magna. Porém, a errônea terminologia está em consonância com os exames a que serão submetidos, que a utiliza. Portanto, atenção. O poder constituinte derivado reformador, tratemos dele. Não seria razoável constituição imutável, pois, do contrário, quanto tempo sobreviveria? 1 ano? 5 anos? Não sei, mas certamente por pequeno lapso temporal. As constituições, em tese, nascem para a eternidade e muitas duram por largo período, como a norte-americana, que, promulgada em 1797, continua em vigor até a data de hoje. Se imutável fosse, estaria em descompasso com a atual sociedade de lá e certamente teria sido substituída. Dessa forma, tanto lá quanto cá, há previsão de mutação via processo de emenda constitucional, cuja competência aqui é atribuída ao Congresso Nacional, também chamado de Poder Constituinte Derivado Reformador. É de se observar ser o poder constituinte o criador do poder constituinte derivado. Aquele estabeleceu limites à atuação deste, que, ressalto, não é inicial por não criar nenhum novo Estado. Não é autônomo, mas limitado pelo poder constituinte originário, ou incondicionado, visto dever respeitar o procedimento previsto na Constituição Federal. Apenas pode mudar a redação da Constituição, com os limites e a forma previstos anteriormente. Nesse sentido, dividem os doutrinadores as limitações em temporais, circunstanciais, materiais e formais, ou procedimentais. As limitações temporais, que não existem na atual Constituição, são vedações passageiras à alteração das normas inseridas no texto, como ocorreu na Constituição do Império de 1824, em que se proibiu qualquer modificação antes de completado o 4º ano de sua vigência. Quanto às circunstanciais, que a maior parte da doutrina difere das temporais, são também passageiras, decorrentes de situações transitórias que seriam empecilhos ao sereno trabalho do Congresso Nacional, o poder constituinte, derivado, reformador. São impedimentos objetivos à mutação, como de estarmos em guerra, em estado de sítio ou em momento de intervenção em algum estado da federação. Situações que serão analisadas oportunamente. As formais estabelecem procedimentos legislativos mais dificultosos em relação à alteração das demais normas que compõem o ordenamento jurídico. Exigem quórum qualificado para a votação, turnos variados e restrito rol de legitimados para a proposta de alteração.
lembrando o já visto quando tratamos das constituições rígidas. Por último, temos as limitações materiais, implícitas ou explícitas, que obstam à ação do poder reformador em alguns assuntos tratados pelo poder constituinte originário, como a federação e os direitos fundamentais, entendendo a proibição como tão ampla e capaz de proibir qualquer emenda cuja tendência seja distinguir os direitos ali tratados. Há que se afirmar, estamos diante de cláusulas pétreas, de pedra, mandamentos constitucionais que o poder constituinte originário arrolou como de impossível alteração. Estão elencados no rol do artigo 60, parágrafo 4º, que não veda apenas a emenda, mas, mais do que isso, qualquer deliberação das casas do Congresso Nacional de projeto tendente a aboli-las. Dessa forma, proposta de emenda visando estabelecer a tortura como método de persecução penal, investigação policial, sequer poderia ser votado. Diriam, não suprimiria o disposto no artigo 5º, inciso 3, garantia individual, mas apenas o limitaria. No entanto, seria tendente a aboli-la. Tais limitações materiais podem também ser implícitas, excepcionalmente, pois a regra é interpretar, não permitir à Constituição hipóteses implícitas. E as limitações implícitas aceitas pela doutrina, mormente o são, tendo em vista a manutenção da própria vontade do poder constituinte originário, que certamente não permitiria a alteração de normas que modificassem o titular do poder constituinte ou do reformador, e as relativas ao processo de alteração do texto constitucional. Exemplificando, não é crível pensar na possibilidade do Congresso Nacional aprovar emenda estabelecendo a competência reformadora ao presidente da República, ou então revogando os próprios dispositivos que estabeleceram os limites do exercício da referida competência, que estamos expondo. Do contrário, de nada valeriam. Ainda nos resta tratar do também erroneamente designado poder constituinte derivado decorrente, visto que constituído, portanto limitado e condicionado pelo poder constituinte originário. A pergunta que deve ser respondida: decorrente de quê? Decorrente de termos optado pela forma federal de Estado, escolha que determina a autonomia das vontades parciais dos Estados federados em relação à União. Nesta toada, o artigo 25, vejamos, capacitou as unidades da federação de competência para a auto-organização através da Constituição e das leis que adotarem. Dando-lhes tal atribuição, deferiu o exercício às Assembleias Legislativas, como se percebe do artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Mas quais os limites? Prega o caput do referido artigo 25 a necessidade dos entes menores respeitarem os princípios da Constituição Federal. Disso se conclui que não devem ser cópias da principal, mas sim que levem em conta peculiaridades geográficas, sociológicas, econômicas e culturais de cada uma das unidades. Não obstante isto, devem respeitar os princípios da Carta Magna. Quais? Questão, à primeira vista, difícil de responder.
a doutrina resolve em interpretação sistemática, afirmando a vinculação aos princípios estabelecidos, aos sensíveis e aos extensíveis. Os princípios constitucionais estabelecidos são aqueles direcionados diretamente aos Estados federados. Estão presentes em grande parte do texto constitucional. Como exemplo, vide a autonomia das Assembleias Legislativas, previstas no parágrafo 3º do artigo 27, ou os direcionados à administração pública, no artigo 37. Estes referidos a todos os membros da Federação. Quanto aos sensíveis, estão arrolados no artigo 34, inciso 7º, e são classificados como dessa forma, pois, se tocados, violados, têm o poder de gerar a pior sanção da Federação, qual seja a perda temporária da autonomia, através da intervenção federal. Vejamos, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 7º, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Daí vem o texto arrolando esses princípios. A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. B. Direitos da pessoa humana. C. Autonomia municipal. A linha D. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. E a linha E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Por derradeiro, restam os extensíveis, assim nomeados, pois não expressamente endereçados aos Estados federais, mas à União. Porém, sob o aspecto eminentemente lógico, também os alcançando. Com o objetivo de explicá-los, partamos da seguinte indagação. Se houver a intenção de criar 500 novos cargos de auditor fiscal do Tesouro Nacional, quem deverá iniciar o projeto de lei? A resposta vem de pronto, em rápida consulta ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. E a proposta deve partir do Presidente da República. É bom lê-lo. Artigo 61, parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 2, disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica ou aumento de sua remuneração. Em outra ponta, se a intenção for a criação de cargos de agente fiscal de rendas do Tesouro de algum Estado, quem poderá iniciar o projeto de lei a ser votado na respectiva Assembleia Legislativa? Procurem no texto da Constituição Federal e em lugar nenhum encontrarão, inclusive no título 3, responsável pelas normas sobre a organização do Estado. A resposta deve se pautar na lógica. Se a regra para a União, objetivando a independência, na verdade a autonomia do Executivo, e é essencial para a obediência ao princípio da separação das funções do poder, que também vigora para os entes federados menores, qual a razão para que esses também não a apliquem? Nenhuma. Motivo pelo qual, fundado na simetria, o projeto de lei visualizando novos cargos de agente fiscal de Tesouro Estadual deve ser iniciado pelo governador do Estado, proibindo-se as constituições estaduais à disposição em sentido diverso. Muito bem, dado o avançar da hora,
encerramos por aqui e voltaremos na aula seguinte falando sobre princípios constitucionais, eficácia das normas constitucionais e interpretação da Constituição.